Vamos realizar mais um balanceamento aqui para treinar bastante. Veja, eu tenho C3H5OH mais O2. Só de olhar, aqui já tem 3 carbonos e aqui só tem 1, então não está balanceado. Aí, olhando para os produtos, de novo, eu posso escolher entre água e CO2. Só que, veja, eu já tenho um direcionamento aqui, eu tenho 3 carbonos. Então, eu poderia pôr o 3 aqui. Só que para mostrar que eu já olhei para essa molécula aqui, para essa substância, eu posso pôr o 1, ou seja, aí eu já mexi. Agora, veja só, eu tenho a quantidade aqui de hidrogênios. Eu tenho 5 mais 1, são 6. 6 vezes 1, então eu tenho 6 hidrogênios. Aqui eu não tenho hidrogênio nenhum, então esses 6, eles têm que ser resolvidos aqui. Pondo um 3, eu tenho os 6 que eu preciso. Agora, olha só. Quantos oxigênios eu já reuni aqui? 3 vezes 2, 6. Aqui, 3 vezes 1, 3. Portanto, eu tenho um total de 9 oxigênios aqui. Então, eu preciso de 9. Muito bom. Lá eu preciso ter 9. Só que, veja, aqui, 1 vezes esse 1 já dá o 1 oxigênio. Se eu tenho que ter um total de 9, desse total de 9 eu tiro esse 1. Então, são 8. Esses 8 só podem vir daqui. Ou seja, um 4 me resolve o problema, porque 4 vezes 2 dá 8. Então, retomando, vamos ver se deu tudo certo. Quantos carbonos? 3. 3. Beleza. Quantos hidrogênios? 5 mais 1 são 6. Vezes 1, 6. Então, eu tenho que ter 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6. Bateu. Agora, quantos oxigênios ao todo? Eu tenho 1. Aqui, 4 vezes 2, 8. 1 mais 8 dá um total de 9. Aqui, eu já tinha visto, eu tenho um total de 9. Então, está balanceado, bem fácil, bem tranquilo. Tem que ter calma e paciência para fazer a abordagem correta do problema. Mais um exemplo aqui, esse um pouco diferente, mas no final é muito simples. Eu tenho BaO, AS2O5 e essa estrutura aqui. Só que veja que nessa estrutura, no produto, eu tenho um parênteses. Então, é melhor a gente abrir esse parênteses para fazer o balanceamento do jeito mais correto. Então, veja, eu recopio BaO, AS2O5, só que aqui eu vou copiar BA3 e distribuir esse 2 que está fora do parênteses para dentro. Então, vai ficar com AS 2 vezes e 4 vezes 2, 8 para o oxigênio. Tá? Então, na verdade, é aberto o parênteses, é isso que eu tenho que balancear. Muito bom. Vamos ver, eu tenho um produto com essa substância e no produto eu tenho 3BA, 3 bários. Veja, está sendo mais ou menos direcionado, que eu posso fazer o seguinte, se eu fechar aqui com o número 1, para mostrar que eu já passei, já fiz essa análise, com quantos BAs eu fico ao todo? Eu fico com 3. Então, eu marco um 3 aqui. Então, travei o BA. Agora, veja o seguinte, com esse 1 aqui, com quantos AS, com quantos arsênio eu fiquei? Com 2. Como aqui já tem 2, eu travo com o 1. Então, eu tenho 1 AS. Agora, vamos ver os oxigênios. Quantos oxigênios ao todo eu tenho aqui? 1 vezes 8. São 8 no total. Agora, vamos ver. Aqui é 1 vezes 5, 5. Aqui, 3 vezes 1, 3. 3 mais os 5 são os 8 que eu precisava. Então, ficou balanceado. Mas veja, eu só consigo entender e enxergar quando eu faço a abertura dos parênteses.
é conveniente. Toda vez que você tiver parênteses, faça a abertura do parênteses para você olhar realmente os números que você vai trabalhar. Mais um exemplo aqui, e esse tem parênteses também. Então, o que eu preciso fazer? Abrir os parênteses. Esse 2 aqui serve tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio. Esse 2 aqui para o fósforo e para o oxigênio. Então, abrindo, fica essa estrutura aqui. Aí, o que a gente pode fazer? Vamos começar sempre pelos produtos. Eu gosto de começar pelos produtos. Dá na mesma, mas é uma forma de a gente ter uma norma para não se confundir muito. Então, veja o seguinte, como eu tenho um direcionamento aqui eu tenho 3 ferros e aqui só um, eu poderia marcar o número 1 aqui, para dizer, olha, aqui eu já olhei. Se eu tenho 3 ferros aqui, eu passo esse 3 para cá. Ou seja, os ferros eu já estou acertando. Agora, com esse 1 aqui, eu tenho, então, 2 fósforos, né? 2 P's. Aí eu posso marcar um 2 aqui, que eu guardo o P. Muito bom. Agora, veja, olhando para isso, o que eu posso ver? O lado dos reagentes já está certo. Já fechei em 2 e 3. Então, veja, eu já posso até imaginar os meus hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho ao todo aqui? Aqui 6. E aqui outros 6. Então, eu tenho um total de 12. Aí, aqui eu não tenho hidrogênios. Para ter 12, um 6 aqui, 6 vezes 2, os 12 que eu preciso. Agora vamos ver se automaticamente os oxigênios foram balanceados. Em termos de oxigênio, aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. Aqui em termos de oxigênio, 3 vezes 2, 6. Então eu tenho um total de 14 oxigênios. Veja só, aqui eu tenho 1 vezes 8, 8. Aqui, 6 vezes 1, 6, 8. 6, os 14 que eu precisava. Então, a equação está balanceada.